for o código aberto e estiver disponível para todo mundo, uma pessoa pega um código, tá certo? E faz pequenas modificações, vira um outro código e simplesmente reproduz o código sem pagar os direitos que supostamente uma empresa como a Microsoft acha que tem sobre o software. Oh, they're not scared of you. They're scared of what you represent to them. Hey, man. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things. I mean, it's real hard to be free when you are bought and sold in the marketplace. En los años 70, hacía parte de una comunidad grande de hackers en MIT y en otras universidades, y hacíamos muchos tipos de hacks, y también desarrollar un programa útil puede ser un hack. Esse espírito constitui uma cultura hacker, né? Essa cultura hacker que vem principalmente nasce nos Estados Unidos, da prática de pessoas que desenvolviam códigos com muita destreza, com muita capacidade. Nos anos 60, nos anos 70, eles foram construindo uma ética e vou dizer, comportamentos, algo que a gente chama de cultura ou subcultura. Hacker para mim é isso. Hacker para mim é o cara que põe a mão na massa, que programa, que pega um código, evolui, muda, ou começa ele do zero. Por que não? Começa ele do zero, disponibiliza com outros, faz aquilo evoluir. Isso vai ser desenvolvido mais rapidamente se eu compartilhar com outros. Não vejo hacker como sendo o cara que ataca, invade. Isso é furado. Hacker não é cracker, né? Só para explicar, não é o criminoso. Mi comunidad decayó, casi fue destruido, y el sistema operativo libre que usábamos se volvió obsoleto. Entonces había perdido mi comunidad y mi manera de vida, una manera ética de vivir. La destrucción de la comunidad fue a causa de influencia comercial. Salieron todos los hackers excepto yo. Por lo tanto, mi comunidad se había muerto. Aí então o Richard Stallman ele teve essa ideia de desenvolver o software livre. Incomodado com essa situação, ele criou o projeto GNU, né? Então a gente pode perceber que não é simplesmente uma alternativa tecnológica, é uma reação a uma situação que se estabelece a partir de uma realidade econômica. ¿Por qué lancé el desarrollo del sistema operativo GNU? Porque quería poder usar computadoras en libertad. Quería hacerlo posible para todos los usuarios. En el año 83, cuando decidí desarrollar este sistema, usar una computadora nueva en libertad era imposible porque todos los sistemas operativos eran privativos. Mi idea para cambiar esta situación era desarrollar otro sistema operativo y hacerlo libre. Em 85, Richard Stallman fundou a Free Software Foundation, organização sem fins lucrativos para financiar campanhas do movimento do software livre. En el año 92, el sistema GNU que habíamos desarrollado durante 8 años fue completado por un programa desarrollado por otro. Ese programa fue Linux, el kernel.
Um sistema operacional é composto de diversas partes abstratas. Entre elas, há o indispensável kernel, o núcleo do sistema, o programa responsável por manter o diálogo entre os softwares e o hardware. No início da década de 90, Linus Torvalds, um jovem estudante finlandês da Universidade de Helsinki, inicia apenas por diversão o desenvolvimento de um novo sistema parecido com o Unix. Torvalds distribuiu seu trabalho pela rede, com partes essenciais do GNU. Criava então, colaborativamente, um kernel que atenderia às necessidades do próprio projeto GNU. Era o kernel Linux. Por lo tanto, con el sistema GNU y el kernel Linux, tenemos un sistema completo y libre. E hoje o kernel não é só o kernel, ele é um grande desenvolvimento, mas o GNU está antes da existência do Linux, e o Linux só pôde existir por causa do GNU. Tudo bem, então fala Linux, mas quando te perguntarem, né, conte a história, né? É GNU Linux. Na época da migração, nós fomos uma das únicas 4 unidades do Brasil todo a concluir o projeto em 6 meses com sucesso. Hoje, o Exército continua estimulando o uso de software livre. Primeiro motivo, orçamento. Tá? O governo brasileiro, até 2005, gastava aproximadamente 400 milhões de reais por ano só em licença de software. Isso só o governo federal. Outro aspecto foi o aspecto da segurança, né? Os sistemas proprietários, eles são uma caixa preta, como nós costumamos falar. Você não tem acesso ao que está rodando por trás do seu computador. E uma declaração do ministro do Comércio do Japão para a revista Money, nesses anos, eu não sei se foi 2002, 2003, ele disse que como nós podemos colocar os nossos dados estratégicos dentro de sistemas que nós não sabemos o que fazem, que são de propriedade estrangeira e que mudam tão constantemente e que são tão conhecidos por falhas de segurança. Então, esse motivo em particular, esse benefício em particular, nós sentimos. Porque como eu tenho acesso ao código-fonte do sistema, como eu tenho acesso ao que roda, como eu configuro pessoalmente cada detalhe do sistema que eu quero, eu tenho um controle muito maior sobre o que esse sistema pode fornecer para mim. Outra vantagem é que a grande maioria dos vírus, trojans, worms e ameaças de segurança que você tem para o sistema proprietário, eles em geral não vão ameaçar um sistema livre. Quando você tem um código, um conjunto de algoritmos que constitui um software, se você distribuir isso e as pessoas se interessarem, olha que loucura. Quanto mais gente se interessar em ajudar a manter o código, melhor ele fica. É a inteligência coletiva distribuída ajudando a fazer algo. Vai se criando uma comunidade enorme que envolve inclusive empresas, pessoas, escolas, jovens, adultos, velhos e não velhos, dane-se, junta aquele monte de gente e isso é a força da inteligência distribuída. Então, é muito mais rápido você debugar, você tem problema de coordenação, mas se a coordenação for bem feita, como é no caso do Linux, no caso das comunidades de distribuição de software livre como a Debian, como o próprio Ubuntu, que é uma empresa, você tem o Apache, que é uma coisa excepcional. Cada programa no libre, cada programa privativo é um problema social. Si prohíbe la compartición, es atacar la sociedad. Si permite la compartición pero no ofrece el código fuente, es decir, que su desarrollador sigue imponiendo su poder a los usuarios, también es injusto, también no debe existir. Entonces,